Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso Introdução à Apologética Cristã. Na primeira aula, nós falamos sobre o que é e o que não é apologética cristã e fizemos uma exegese do capítulo 3 e o versículo 15 da primeira epístola de Pedro. Nesta nossa segunda aula, nós vamos falar sobre as abordagens e métodos apologéticos. Com relação às abordagens, precisamos entender que a apologética ela pode ter duas abordagens, uma abordagem interna e uma abordagem externa. Quando nós falamos em utilizar apologética numa abordagem interna, nós estamos falando de utilizar as defesas da fé cristã contra as seitas e as heresias. E em se tratando das abordagens externas, nós estamos falando de defender o pensamento cristão contra céticos, ateus, agnósticos e todos aqueles que desmerecem as verdades da fé cristã. Esse tipo de distinção de abordagem interna e externa já era comum no início da igreja primitiva. Aliás, nos pais da igreja nós temos uma divisão entre apologistas e polemistas. Os apologistas eram aqueles que procuravam exatamente defender o próprio direito do cristão de existir. Então, os apologistas cristãos, eles formulavam pensamentos que demonstravam que a fé cristã ela deveria ter respaldo ao lado de outras ideias que pairavam naquele momento, mais especialmente ao lado da filosofia grega. Entre os principais apologistas nós vamos encontrar Justino Mártir, nós vamos encontrar Taciano, Atenágoras, Teófilo e também Aristides. Dentre esses pais apologistas, Justino é o que mais sobressai, nessa época em que o cristianismo ainda não era uma religião oficialmente aceita, não somente pelo Império Romano, mas também pela própria população. Em suas apologias, ele tentou encontrar a conexão entre fé e razão. Justino defendeu que podiam ser encontrados sinais da verdade cristã em grandes filósofos e pensadores não crentes. Sua doutrina do logos espermáticos, ou seja, a palavra geradora, permitiu afirmar que Deus havia preparado o caminho para sua revelação final em Cristo, por intermédio dos indícios de sua verdade que estavam presentes na filosofia clássica. Porém, é preciso lembrar que ele dizia que o cristianismo era superior à filosofia grega, declarando: portanto, nossa religião mostra-se mais sublime do que o ensinamento humano. Tudo que os filósofos e legisladores disseram de bom foi elaborado por eles pela investigação e intuição, conforme a parte do verbo lhes coube. Todavia, como eles não conheceram o verbo inteiro, que é Cristo, eles frequentemente se contradisseram. Enquanto isso, os polemistas eles buscavam defender a fé cristã contra os ataques das heresias, visava proteger basicamente a ortodoxia cristã. E nessa busca por proteger a ortodoxia cristã, nós temos alguns pensadores da fé cristã nesse contexto que vão contestar, inclusive, a utilização pelos cristãos da própria filosofia, como é o caso de Tertuliano, que vai viver entre 160 e 230 depois de Cristo. Tertuliano fazia aquela pergunta que era clássica: o que tem a ver Jerusalém com Atenas? Ou, em outras palavras, o que tem a ver a teologia com a filosofia? Tertuliano acreditava que a filosofia não poderia ser utilizada pelos cristãos porque acabava introduzindo elementos seculares, tirando todo aquele aspecto bíblico, aquele aspecto cristão do pensamento cristão. E depois disso, nós vamos ter os chamados pais dogmáticos, que vão sistematizar a teologia cristã, como é o caso de Agostinho de Hipona, que é um pensador seminal
para a história, não somente para a história do cristianismo, mas também da própria filosofia. E aqui é interessante que o Agostinho, ele também entendia que toda a verdade é a verdade de Deus, de modo que um cristão poderia se valer de uma ideia verdadeira que fora idealizada, que fora apresentada por um pensador que não era necessariamente um pensador cristão. E a simbologia que Agostinho utilizava era a simbologia do ouro dos egípcios. Quando os judeus saem do Egito, eles levam consigo ouro. Esse ouro, ele vai dizer, esse ouro representa que os cristãos podem utilizar de maneira adequada para o serviço de Deus. Enquanto os egípcios utilizavam o ouro para fazer ídolos, para fazer coisas que os homens haveriam de adorar, os judeus utilizavam esses mesmos elementos, mas agora para construir a casa de Deus, a arca de Deus, enfim, para sacralizar aquilo que o mundo utilizava de uma maneira distorcida. Sobre isso, o Alistair McGrath diz: embora tenham deixado para trás os ídolos do Egito, levaram consigo o ouro e a prata do Egito para que pudessem fazer um uso melhor e mais apropriado dessas riquezas, que assim estavam disponíveis para servir a um propósito mais nobre que o anterior. De forma bastante semelhante, a filosofia e a cultura do mundo antigo poderiam ser apropriadas pelos cristãos, naquilo em que fossem corretas e, assim, poderiam servir à causa da fé cristã. Agostinho arrematou seu argumento com a observação de que vários cristãos que recentemente tinham se tornado famosos haviam lançado mão da sabedoria clássica para o avanço do Evangelho. Sendo assim, para Agostinho, tudo quer que fosse bom, verdadeiro ou belo poderia ser utilizado a serviço do Evangelho. O fato é que a apologética ela pode ser utilizada de duas maneiras muito específicas, de maneira interna ou de maneira externa, contra as heresias ou contra os antiteístas, isso é, contra os ateus, contra os céticos e os agnósticos que descreem totalmente das afirmações do pensamento cristão. O nosso propósito nesse curso é utilizar uma abordagem externa contra todos aqueles que manifestam uma descrença total nas verdades cristãs. Em outras palavras, é prover um conhecimento que ajuda o cristão a refutar aqueles que têm um preconceito, aqueles que são céticos, aqueles que são agnósticos e principalmente aqueles que são ateus, ou seja, não acreditam de maneira nenhuma na existência de Deus ou nas verdades, nos dogmas da fé cristã. Com relação aos métodos apologéticos, isso significa que existem várias formas distintas que nós podemos utilizar para fazer a defesa da fé cristã. Não existe somente uma categoria apologética, existem vários métodos que, a depender da tradição utilizada, vai se valer de um ou de outro método. Então, o que seria método apologético? Um método apologético é o conjunto de processos que os apologistas empregam para demonstrar a verdade da religião cristã. Segundo o Norman Geisler, existem 5 métodos mais importantes ou mais utilizados. Mas para a nossa finalidade aqui no curso, quero destacar os principais métodos que mais se tem utilizado ao longo da história da tradição cristã e mais recentemente são eles o método clássico, o método evidencial, o método pressuposicional. É importante dizer que a adoção dos métodos tem a ver diretamente com a tradição teológica, com a epistemologia que é utilizada e também a própria compreensão do relacionamento entre a fé e a razão. Isso porque existe uma grande pluralidade de concepções dentro da própria tradição cristã sobre a maneira como nós devemos utilizar a razão e a maneira como nós concebemos a fé. Quais os limites da razão? Então, a forma como nós compreendemos o próprio processo de conhecer a Deus, conhecer as coisas sagradas, a forma como nós encaramos esses processos vão definir exatamente o método que nós utilizamos para fazer a nossa abordagem apologética ou a forma como nós estruturamos
a defesa da fé cristã. Por exemplo, o método clássico é uma abordagem que começa empregando a teologia natural para estabelecer o teísmo como uma cosmovisão correta. O método clássico é aquela forma de se fazer apologética que tem como ponto de partida apresentar argumentos acerca da existência de Deus. É exatamente a utilização da chamada teologia natural. E o que é a teologia natural? Bom, isso é também um daqueles termos que podem encontrar diversos sentidos. Uma das concepções mais aceitas é que a teologia natural é uma demonstração ou afirmação da existência de Deus baseada na regularidade e complexidade do mundo natural. Também é compreendida como resultado intelectual da tendência natural da mente humana para desejar ou ser inclinado em direção a Deus. Mais recentemente, um dos conceitos mais aceitos é dado por Alistair McGrath, no sentido de que a teologia natural deve ser entendida principalmente como uma teologia da natureza, ou seja, como uma compreensão especificamente cristã do mundo natural, refletindo os pressupostos fundamentais da fé cristã, o que deve ser contrastado com os relatos seculares ou naturalistas da natureza. Então, esse método ele enfatiza os argumentos da existência de um Criador, assim como apresenta, num segundo momento, as evidências históricas que apoiam a veracidade do cristianismo. Entre os principais argumentos do método clássico estão o argumento cosmológico, que trabalha com o argumento da primeira causa, ou seja, para o mundo vir a existir, ele precisa de uma primeira causa, e esse ser precisa ser um ser incausado. Outros argumentos do método clássico são o argumento ontológico, o argumento teleológico, que trabalha com a fineza, com a estrutura do universo, e também o argumento moral, que demonstra que o mundo precisa de um legislador moral para que estabeleça a distinção entre o certo e o errado. Aqui são somente algumas citações de passagem, sem aprofundar por hora nesses argumentos, mas somente para destacar aquilo que distingue o método clássico. Entre os principais pensadores cristãos que fizeram uso desse método clássico estão Agostinho, Anselmo, Tomás de Aquino, e mais recentemente nós temos alguns apologistas clássicos que incluem William Lane Craig, Norman Geisler, e também Peter Kraft. O próprio C.S. Lewis utilizou-se desse método clássico. Então, na tradição cristã, esse método clássico ele foi e tem sido muito utilizado por pensadores e teólogos cristãos. Enquanto o método clássico utiliza a teologia natural, parte do pressuposto que para uma pessoa acreditar nas verdades cristãs, ela precisa primeiramente conceber, acreditar na existência de Deus. O método evidencial, como o próprio nome diz, ele apresenta provas, ele não trabalha simplesmente com argumentos, ele quer apresentar evidências da veracidade das afirmações do pensamento cristão. Essas evidências podem ser evidências racionais, históricas, arqueológicas e até mesmo experimentais. E tudo isso vai formando um acúmulo de provas e também de evidência que atestam a veracidade da fé cristã. Assim, os pensadores, os evidencialistas, eles atuam como advogados que vão combinando evidências e que cada vez mais vão atestando as afirmações bíblicas, as afirmações que são defendidas pelos teólogos cristãos. Entre as evidências que são apresentadas estão também as evidências arqueológicas, as evidências que comprovam o cumprimento de profecias, enfim, são um conjunto de evidências que atestam que determinado fato apresentado pelo cristianismo, aquele fato aconteceu. Entre os evidencialistas cristãos, os mais citados são William Paley e também Josh McDowell, que escreveu um livro chamado Evidências que Exigem um Veredito, que foi muito utilizado na década de 80.
O método pressuposicional, como o próprio nome diz, ele afirma que o cristianismo parte do alicerce de certas pressuposições. Enquanto o método evidencial e o método clássico podem se apoiar em evidências, em argumentos que estão fora das escrituras e fora do pensamento cristão, pode se valer inclusive da filosofia para levar o descrente a acreditar nas afirmações bíblicas, o método pressuposicional ele sempre vai se manter fixo aos pressupostos das escrituras, porque o pressuposto básico, o pressuposto geral é que o cristianismo é a verdade sobre todas as coisas. E se o cristianismo é a verdade sobre todas as coisas, é a verdade básica, então o cristão não pode se valer de outros elementos, de outros argumentos, ainda que utilizado na filosofia, para corroborar o testemunho cristão. Os defensores desse método não acreditam que seja possível ao cristão ir para um campo neutro para defender as verdades cristãs contra um descrente. John Frame disse o seguinte: o ponto não é se os descrentes são simplesmente ignorantes da verdade. Antes, Deus se revelou a cada pessoa com evidente claridade, tanto na criação quanto na natureza do homem. Em certo sentido, o incrédulo conhece Deus. Em algum nível de sua consciência ou inconsciência permanece tal conhecimento. A despeito desse conhecimento, o incrédulo intencionalmente distorce a verdade, substituindo-a pela mentira. Portanto, o descrente é enganado. Ele conhece a Deus e, ao mesmo tempo, não conhece a Deus. Evidentemente, esses fatos suportam o ponto de que a revelação de Deus tem de governar a nossa aproximação apologética. O descrente não pode e não quer chegar à fé à parte do Evangelho da salvação revelado na Bíblia. Nós também não saberíamos a respeito da condição do incrédulo à parte da Escritura. E não poderemos alcançá-lo apologeticamente, a menos que estejamos dispostos a ouvir os princípios apologéticos da própria Escritura. John Frame prossegue dizendo: dizer ao incrédulo que podemos arrazoar com ele em uma base neutra, por mais que possa atrair sua atenção, é uma afirmação mentirosa. De fato, é uma mentira do mais sério tipo, pois falsifica o cerne do Evangelho, a confissão de que Jesus é o Senhor. Por essa razão, não há neutralidade. Nosso testemunho será a sabedoria de Deus ou a estultícia do mundo. Nada poderá haver no meio delas. E mais, mesmo se a neutralidade fosse possível, seria um caminho que nos é proibido. Conforme o pressuposicionalismo revelacional, é preciso pressupor que o Deus Trino revelou-se nas Escrituras, antes de haver possibilidade de compreender o universo, a vida, a linguagem ou a própria história. Isso às vezes é entendido como um argumento transcendental, e aqui está um ponto. O aspecto essencial do método pressuposicional é que é exatamente manter-se nessa categoria da transcendência, ou seja, nós partimos das afirmações básicas das Escrituras para defender aquilo que acreditamos. Entre os principais pensadores cristãos que fizeram uso do método pressuposicional estão Gordon Clark, John Frame e também o Francis Schaeffer, que é considerado como um pressuposicionalista mais pragmático. E é interessante que o método pressuposicional ele não somente trabalha com as pressuposições das verdades cristãs. Ele também vai demonstrar que as pressuposições que não são cristãs não têm embasamento. Ou seja, você retira os fundamentos daqueles que contrariam o pensamento cristão. Então, em resumo, nós poderíamos apresentar esse quadro esquemático sobre os métodos apologéticos tradicionais ou mais utilizados. O método clássico, ele enfatiza a teologia natural. O método evidencial enfatiza as evidências a favor do cristianismo. E o método pressuposicional utiliza os pressupostos bíblicos. Se nós pegarmos cada um desses métodos isoladamente, nós vamos perceber que esses métodos possuem fatores positivos, mas possuem ao mesmo tempo algumas deficiências. A pergunta que devemos fazer é se esses métodos eles são relevantes para uma boa apologética no tempo atual. Para isso, nós podemos afirmar
que o método clássico, isoladamente, ele tem uma deficiência que é o problema do racionalismo. Ao se firmar, ao focar a sua defesa, a veracidade da fé cristã a partir dos argumentos racionais da existência de Deus, ele acaba promovendo um racionalismo excessivo, isto é, ele acaba dando um valor muito grande à razão. Não que a razão não deva ser valorizada, ela deve ser valorizada. Mas precisamos considerar que a própria razão tem os seus limites. Aliás, o próprio método pressuposicional, os teólogos que utilizam o método pressuposicional, eles criticam o método clássico ao afirmar que, em virtude da queda, a própria razão humana, a racionalidade humana foi afetada. É aquilo que os teólogos chamam de efeitos noéticos do pecado. Se a mente ela foi afetada, como é possível o homem conhecer ou compreender as coisas de Deus através simplesmente da razão? Eu volto a enfatizar, a razão tem a sua importância. Embora o homem tenha caído e embora a mente tenha sido afetada, a razão tenha sido afetada, a imagem de Deus no homem ainda foi mantida, ela foi arranhada, ela foi desfigurada, mas ela não foi destruída. É por isso que nós somos conclamados a utilizar a razão no Novo Testamento. Podemos perceber isso que ao longo de todo o livro de Atos, encontramos em várias ocasiões os apóstolos argumentando sobre as verdades do cristianismo. Há muitas outras passagens nesse livro que mostram exemplos envolvendo debate, prova, explanação, demonstração, argumentação e persuasão, como podemos ver em Atos 9, 22, 15, 2, capítulo 17, do versículo 2 a 4, e em outras passagens no mesmo livro. Então, significa dizer que devemos olhar para a razão humana com certo cuidado, não desconsiderar, mas também não dar um valor excessivo a esta razão. Assim, precisamos evitar tanto o fideísmo quanto o racionalismo. O primeiro nega a validade da razão para testar o conhecimento de Deus, e o segundo supervaloriza a racionalidade. Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, resume bem essa questão. Ele diz que o fideísmo seria o sacrifício da razão a favor da fé. Enquanto isso, o racionalismo seria o sacrifício da fé em favor da razão. Por isso, ele propõe o conceito de inteligência humilhada. É a fé que não tem medo de pensar, duvidar ou questionar. A fé não precisa morrer, só precisa pensar, diz Jonas. Uma fé assim percebe a racionalidade e a ordem divina nas coisas criadas, sem de forma alguma anular-se ou destruir-se. É possível ser piedoso e, ao mesmo tempo, inteligente. E o segundo problema do método clássico é que falta também relevância na contemporaneidade. Quando você vai conversar com uma pessoa no seu local de trabalho, na sua faculdade, e quer demonstrar que a fé cristã é algo digno de ser crido, de ser vivenciado, poucas pessoas vão parar para ouvir você falar sobre o argumento ontológico da existência de Deus, vão parar para ouvir você falar sobre o argumento teleológico, o argumento cosmológico da existência de Deus. Esses argumentos podem ser utilizados em algumas ocasiões, em debates públicos, em situações acadêmicas que exigem uma resposta pronta, uma resposta mais elaborada. Mas na grande maioria das vezes, as pessoas com quem nós conversamos, com quem nós dialogamos, elas não estão tão preocupadas assim com esses argumentos racionais sobre a existência de Deus. Do mesmo modo, o método evidencial também tem essa falta de relevância. Embora as evidências possam, de algum modo, contribuir para a defesa da fé cristã, falta-lhe também essa relevância, a contundência para que as pessoas possam compreender a importância da fé cristã na vida delas. Por seu turno, o método pressuposicional, conforme também apresenta o Alistair McGrath, tem uma deficiência quando usado isoladamente. É o problema da falta de contato com o descrente. O método pressuposicional, ao não se valer de argumentos que escapam os pressupostos cristãos, acaba criando uma barreira, uma ruptura, um afastamento com relação àquele que não é cristão. Ou seja, não existe ponto de contato que traga a pessoa para compreender os elementos que nós estamos apresentando acerca daquilo que acreditamos.
Então a pergunta que fica é: qual método nós poderíamos utilizar nesse momento? Qual método poderíamos nos valer para defender a fé cristã no ambiente acadêmico, no dia a dia, no diálogo? Para isso, é importante aqui atentar para algumas recomendações do Alistair McGrath, no livro dele Apologética Cristã no século XXI. Nesse livro, o Alistair McGrath ele sustenta que, embora a apologética tradicional tenha deixado um grande legado no cristianismo, com um histórico honrado, hoje ela parece muitas vezes radicada em um mundo moribundo, um mundo em que as reivindicações de verdade do cristianismo eram testadas, sobretudo nas salas de seminário das velhas universidades, onde a racionalidade era vista como critério máximo de justificação. Porém, segundo McGrath, hoje a situação mudou, inclusive o foco das discussões, porque elas não ocorrem mais no âmbito das universidades, dos livros-textos, mas no mercado das ideias, onde então o cristianismo deve pelejar no estúdio da televisão, na imprensa nacional, na lanchonete das universidades e nos shopping centers. Os novos palcos de debates nos quais as declarações de verdade por parte do cristianismo são julgadas e testadas. Então nós precisamos estar atentos aí. Nós precisamos utilizar uma apologética que ela saiba defender, justificar a razão da nossa esperança. Mas ao mesmo tempo, precisamos compreender que a apologética é uma forma de comunicação, é uma forma como nós interagimos com outras pessoas. E para essa comunicação, devemos considerar o ambiente cultural em que estamos inseridos, sob pena de não sermos ouvidos. É nesse sentido que a Nancy Pearcey, no seu livro Verdade Absoluta, ela afirma que nós precisamos ter a capacidade de ser bilíngues, precisamos falar numa linguagem religiosa, mas ao mesmo tempo precisamos traduzir isso para uma linguagem que as pessoas possam compreender na sociedade contemporânea. Isso envolve tanto a pregação do Evangelho, mas envolve também a forma como nós defendemos o Evangelho. Para isso, devemos fazer uso de uma apologética que seja uma apologética relevante, uma apologética que caiba na sociedade contemporânea. Nesse sentido, eu defendo que devemos utilizar uma apologética responsiva. Uma apologética responsiva é uma apologética que reage e responde de forma adequada aos questionamentos do tempo presente, evidenciando, além da racionalidade da fé cristã, porque a fé cristã apresenta um quadro coerente, além disso, as suas contribuições para a sociedade, a coerência de suas doutrinas fundamentais e o sentido que proporciona à vida humana. Como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso utilizando uma concepção da defesa tradicional da fé cristã com uma visão mais abrangente sobre a cosmovisão cristã. Nós precisamos evidenciar que o pensamento cristão é verdadeiro não porque funciona, mas ele funciona porque é verdadeiro. Além disso, grande parte das discussões da sociedade contemporânea, quando você conversa com uma pessoa sobre questões religiosas, sobre questões culturais, sobre questões políticas, a grande maioria das vezes as pessoas não estão questionando necessariamente a existência em si de Deus. As grandes questões que são discutidas na atualidade dizem respeito à família, dizem respeito a questões éticas, dizem respeito às questões políticas, dizem respeito a questões existenciais. Aliás, grande parte das pessoas na atualidade tem um grande dilema existencial para encontrar o sentido da vida. Então, a apologética cristã, ela deve apresentar argumentos, mas além de argumentos, ela precisa apresentar a razão de existir para outras pessoas. E essa razão, essa forma de fazer apologética, ela deve ser apresentada no diálogo, de modo que nós poderíamos resumir uma abordagem contemporânea desta forma de fazer apologética no tempo presente. De que maneira? Nós precisamos saber conciliar a razão, as evidências e também os pressupostos. Acredito que uma boa apologética do tempo presente deve ser uma apologética que utiliza a razão, deve ser racional, mas não pode ser racionalista, porque nós não acreditamos na autonomia da razão, nós não acreditamos que a razão seja o único critério que defina uma pessoa poder ou não poder acreditar em Deus e nas verdades espirituais. Essa apologética contemporânea, ela tem que ser sensível às individualidades. Se antigamente a apologética é como um bloco,
como algo formatado para levar as pessoas a acreditarem nas verdades do cristianismo, cada vez mais hoje as pessoas querem afirmações, querem respostas que digam respeito à vida dela. Não que o cristianismo vai se moldar aos interesses daquela pessoa, não é isso. Tem que ser sensível às individualidades, mas não pode ser uma apologética subjetivista. Essa apologética ela tem que ser relevante, mas não pode ser pragmática. Tem que ser dialógica, porque elas têm que estar abertas ao diálogo, tem que ter parceiros de diálogos, tem que ouvir com honestidade, com vontade as dúvidas das outras pessoas. A apologética contemporânea ela tem que ser dialógica, mas não pode ser uma apologética pluralista que aceita todas as declarações de verdade. Então, nesta aula, o aspecto primordial foi demonstrar que não existe somente uma forma de se fazer apologética, mas existem vários métodos apologéticos. E esses métodos, como o método clássico, o método evidencial, o método pressuposicional, cada qual tem a sua contribuição. Agora nós precisamos desenvolver uma apologética que seja uma apologética relevante, uma apologética piedosa, uma apologética que faça sentido para as pessoas. Ok? Nós vamos ficando por aqui nessa nossa segunda aula e nos vemos na terceira aula, quando vamos falar sobre fatores imprescindíveis para o preparo apologético. Até lá!